dia, Instagram, 8 em ponto, no ar. É um projeto às 8 da manhã, onde nós conversamos sobre auriculoterapia, sobre ciência, saúde. Bom dia, pessoal chegando. Vamos conversar sobre auriculoterapia, onde aqui eu posso responder a sua pergunta. Bom dia, Ana, Raquel, Márcia, Rosimeire, Bittencourt, Selma, Sandra, bom dia. Bom, gente, espero que vocês tenham passado um ótimo domingo, que vocês possam ter aí relaxado. Eu queria começar a live de hoje esperando aí as perguntas de vocês. E se alguém quer entrar ao vivo comigo, coloca aqui ao vivo, que daí eu chamo você para conversar comigo. Mas eu queria falar sobre uma pergunta que eu recebi no direct, que tá lá no Stories, por sinal, de alguém, eu não me lembro o nome, que fez auriculoterapia e o paciente parece que a pressão arterial subiu. Tudo bom, Lu? Saudades, é? Bom dia, Ricardo, Kátia. Então ela fez a auriculoterapia, Vicente, ó, Isabel chegando, Gleise, que legal, hein? Sejam bem-vindos, pessoal. Fico feliz de vocês estarem aqui. Não esquece de curtir, compartilhar com outras pessoas também, tá bom? Que vocês saibam aí que tem interesse nesse assunto, né? Então, assim, ó, essa pessoa falou que fez a auriculoterapia e a pressão subiu. A princípio, o pensamento dela. Mas eu pedi para ela verificar várias coisas, porque ela não me deu muitos detalhes. Mas o que eu achei interessante é assim, gente, quando fizerem a auriculoterapia e acontecer algo que o paciente tenha um efeito, ao contrário, um efeito ruim do que está acontecendo, eu peço que vocês já não ponham a responsabilidade na auriculoterapia, assim como muitas vezes o paciente faz isso com a gente, ele induz a gente, né? Então eu fiz ali uma série de perguntas para ela, e não só para ela. Por que eu trouxe isso para vocês também estarem pensando? Tá lá no Stories, depois vão lá dar uma olhada. Aí você começa a raciocinar e a pensar também, porque esse é um caso que poderia acontecer com qualquer um. O paciente fez a auriculoterapia e a pressão subiu. Só que antes, pelo jeito, ela fez por causa de dor muscular, por uma mudança, alteração da rotina, só isso já pode subir a pressão, tá? Então fique atento com isso. Emoções diferentes. Aí você tem que ver se o paciente era hipertenso já, se ele já era e não estava tomando remédio, ou se ele um dia parou com os medicamentos, não voltou mais e de repente a pressão subiu. Tudo isso pode interferir e a pressão pode ter subido simplesmente pelo fato das mudanças. Gente, olha quantas pessoas estão tendo problemas com pressão agora, nesse momento, por estar em casa, por estar numa pandemia, por ver as notícias. Tem gente que morre de ataque do coração por ver o Brasil jogar e perder, por exemplo. Naquele jogo da Holanda, não sei se vocês lembram, teve uma Copa onde o Brasil perdeu, foi um jogo emocionante. O relato de gente que morreu naquele jogo foi muito grande. Por quê? Por causa das emoções, tá? Então as emoções interferem sim e muito no nosso dia a dia e nos problemas, né, do nosso corpo, tá bom? Então, primeira coisa, tem que ver se a pessoa já era hipertensa, se não tomou medicamento, se a pressão, algo emocional fez essa interferência. E segundo não, ali eu fiz vários pontos. Se a pessoa estava fazendo exames de rotina, se ela não descobriu, por exemplo, ela pode já ter esse histórico familiar também e simplesmente houve uma coincidência. Tem que ver os pontos que você pensou para ela, porque nem isso eu fiquei sabendo, né? Mas que pontos você pôs. Por isso que é tão importante, gente, a gente fazer a anamnese. Mas a anamnese não se resume a perguntar para o paciente o que ele tem.
o que ele está sentindo, e sim fazer um relatório no final do que você fez. Por quê? Porque você atender 1, 2 pacientes, você vai lembrar, mas a partir do momento que você atende 10, 15, 20 pacientes, você já não lembra mais. Então não esqueça, não esqueça. Coloca todos os pontos que você usou para você olhar lá e ver se tem algum que poderia aumentar a pressão desse paciente se ela já tivesse uma tendência. Porque a auriculoterapia, gente, ela não tem a tendência de subir a pressão de ninguém. Até porque quando você coloca os 3 pontos principais, você equilibra. Então, ó, fica presente para isso. A auriculoterapia, acima de qualquer coisa, ela equilibra. Se algo deu errado, você tem que fazer uma avaliação do histórico do paciente, tem que fazer uma avaliação dos pontos que você elegeu para esse paciente e você tem que fazer uma avaliação da sua localização. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho pontos aqui que sobem a pressão, que baixam a pressão. Eu tenho pontos aqui, ó, aqui principalmente eu tenho ponto que sobe a pressão. Aqui eu tenho pontos que baixam a pressão. Mas eu tenho, acima de qualquer coisa, situações que podem fazer um desequilíbrio, tá bom? Então, fique atento para isso. Deixa eu ver aqui no começo, tinha algumas perguntas que eu vi formulando, mas como eu tava falando e eu achei muito importante esse assunto, passou, tá? Pera aí. E é importante a gente ter essa consciência, né? E Lara Santiago. Obrigada, Lara. Que legal, viu? Seja bem-vinda. Prof, por favor, mais detalhes para dor de cabeça de origem menstrual. Quando é de origem menstrual, ela tá tendo uma alteração hormonal, tá? Pensando em hormônios, nós temos que trabalhar essas questões. Eu tô fazendo um estudo agora só sobre enxaqueca, então eu quero me aprofundar mais sobre enxaqueca, cefaleia, e as suas consequências, o que estimula, para a gente pensar aí como ajudar mais essas pessoas que estão sofrendo com enxaqueca, porque tem muita gente sofrendo. Mas eu não deixaria de pensar em toda a parte hormonal, tá? Parte hormonal. E a Michelle colocou, prof, como ajudar uma pessoa que está tentando suicídio? Ai, Michelle, que dureza, né? É muito triste a gente chegar nessa situação, né? É uma desesperança muito grande, uma falta de propósito muito grande, né? Quando você não vê, você só acaba com a tua vida quando você tá desesperado ou quando você não tem mais sentido para ela. Então, primeira coisa, você precisa de ajuda profissional para isso, né? Não dá só para você ir levando assim, sem mais nem menos. Eu acho que a ajuda profissional aí é o que vai fazer a diferença. Eu imagino que já esteja, né, com a ajuda profissional. E junto com a auriculoterapia, você trabalhar questões assim, ó, de estar próximo desse paciente, de falar de respiração com ele, de alimentação, fazer ele dormir, o sono é importante, né? E para ele não tomar nenhuma atitude, converse, né? Acho que conversar é importante. Nenhuma atitude que ele possa se arrepender depois e que não tenha volta. Então, se ele começar a pensar assim, é só um momento, é só uma fase, tá? É uma fase, é essa fase. Eu estou nessa fase, nesse momento, mas eu posso mudar. Agora eu tô sem força. Então, se dê tempo, confie no processo, se dê tempo, confie no processo, tenha calma, não tome nenhuma atitude que você possa se arrepender depois, sabe? Espere, tenha calma. Eu acho que, sabe, são palavras e maneira de conversar para você tentar mudar esse pensamento nesse momento. E na auriculoterapia, na aurícula, o que nós podemos fazer, gente? É usar o ponto do psiquismo, usar o ponto da alegria, o diafragma, que são pontos aí emocionais que lidam com o aperto no coração, com o cérebro, né? Com o teu emocional. E agora, é importante falar com ele sobre alimentação, sabe? Sobre acordar, inspirar profundamente, soltar o ar devagar, né? Refazer uma respiração que a gente perceba que é mais abdominal, porque aí sim eu equilibro o meu simpático e parasimpático. Gente,
inspirar profundamente, soltar o ar bem devagar. Eu já falo isso várias vezes, mas é importante, eu quero ressaltar, a gente pode começar o dia assim. Para quê? Para alertar o nosso cérebro, para alertar todo o nosso sistema. Olha, é dia, eu preciso de energia, a melatonina tem que ir embora, eu preciso de cortisol, de adrenalina, né? Por quê? Porque aí sim eu vou ter motivação, aí sim eu vou fazer as coisas acontecerem no meu dia, ter um propósito de ser melhor que o dia anterior, de fazer algo por alguém ou por mim mesmo, né? Então tudo isso pode fazer a diferença na vida de um paciente como esse. Mas de qualquer forma, é uma maneira de pedir socorro, né? É uma maneira de pedir socorro. E às vezes eu penso assim, o tentar suicídio é um sinal de chamar a atenção, de mostrar, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Porque eu acho que a pessoa que ela quer, ela vai encontrar, ela acha. As pessoas não só tentam, elas conseguem. Então, quando a pessoa está tentando e não está conseguindo, ela está demonstrando que ela está com esse pensamento, mas na verdade, no fundo, ela não quer. Então, cabe a gente tentar ajudar ela da melhor maneira possível, né? Da melhor maneira possível. Legal, Cici, seja bem-vinda, S17 no ar, pessoal marcando presença, já vi que tem até da 13, nossa. Quantas sessões pode fazer no máximo por mês? No máximo, depende muito do estímulo que você está usando. Se você usar laser, eletro, que não vai ficar nada na orelha, você pode fazer duas, 3 sessões na semana até, tá? Agora, não acho que há necessidade, sabe, Sanches? Acho que não há essa necessidade. Eu acho que se você pensar de uma forma neurofisiológica, se você seguir a estrutura que a gente passa, se você fizer, né, os pontos, a maneira como a gente orienta, no passo a passo que a gente ensina, você não precisa fazer muitas sessões durante o mês, tá? Você consegue equilibrar esse paciente. E orientações, sabe? Gente, às vezes, uma simples maneira de conduzir, uma simples conversa com o paciente. Olha vocês aqui, ó. Vamos fazer uma correlação, tá? Eu gosto de fazer uma correlação, porque assim vocês começam a pensar também junto comigo. Pensa no que tá acontecendo aqui com a gente, ó. Quantas pessoas mandaram mensagens pra mim dizendo assim... Tem uma até lá no AS17 que eu fiquei bem impressionada, fiquei muito feliz. Ela foi dizer assim: Lirane, eu tava em casa sem ânimo, desanimada com a vida e tal, e de repente eu assisti uma live tua e você falou de parceria. Eu fui lá, tentei conseguir, fiz a parceria, você me deu disposição novamente, você me deu um sentido, sabe? Coisas assim. Você, quando escuta uma live minha e percebe que você sai mexido daqui, ou pro bem ou pro mal, você pode sentir, assim, que eu mexi com você, no mal que eu quero dizer assim, que eu mexi com você, que eu te tirei da zona de conforto. Sabe aquele apertão, às vezes, que nem sempre aqui você vai ouvir aquilo que você gostaria, mas sim aquilo que você precisa. E o seu paciente é a mesma coisa. Nem sempre ele tem que ouvir aquilo que ele gostaria de ouvir. O paciente quer ouvir coisas boas, mas não. Às vezes você precisa confrontá-lo. Você precisa chegar para ele e falar: olha, acorda, olha o que você está fazendo com a tua vida. Olha a comida que você está tendo. Olha as noites que você está perdendo de sono, que daí você não acorda disposto. Olha o quanto você está reclamando da sua vida e você está em casa, você está bem, você não está no hospital. Então ressignifica isso. Então muitas vezes, gente, numa live você não sai daqui alegre, feliz e saltitante, mas você sai daqui reflexivo, pensativo. Por quê? Porque, poxa, eu falei coisas que eu nem sei quem tá me ouvindo do outro lado. Ó, no momento nós estamos com 140 pessoas aqui. Eu não sei quem tá me ouvindo. Alguns de vocês estão colocando comentários aqui, mas tem uma galera que só escuta. E eu não sei como você tá nesse momento, eu não sei a sua vida nesse momento. Mas muitos depois me mandam mensagem: o que você falou fez sentido pra mim. O que você falou mexeu comigo. E isso é por quê? Porque nem sempre aqui eu tenho uma palavra doce pra você. Eu tenho uma palavra sim, de verdade, para que você saia da zona de conforto.
porque é importante para a gente sair da zona de conforto. Né? Então, quando a gente conversa sobre isso, opa, às vezes o que eu falo faz sentido para vocês e vocês tomam uma decisão, uma mudança no rumo de vocês. A mesma coisa vocês, para os pacientes de vocês têm que pensar da mesma forma. Opa, o que eu posso falar para ele que ele vai gerar uma mudança de vida? O que vai fazer sentido para ele adotar na vida dele? Então, isso, gente, eu quero que vocês gravem, porque não é só a auriculoterapia. O Sanches colocou ali, quantas sessões eu preciso fazer? Não é a questão das sessões, gente. A sessão da aurícula, você pode fazer uma por semana. Mas o interessante é você chamar o paciente, ou até duas, dependendo do caso, mas chamar o paciente para ter uma conversa com ele de clareza. Claro que com delicadeza, com muito amor, com carinho, né? Eu não tô aqui para falar um monte de besteira para vocês ficarem com a cabeça cheia. Não, pelo contrário. Eu quero que de cada live você implemente um assunto, uma virada de chave para você. Vai fazer a diferença muitas vezes. Esse é o meu objetivo. Eu quero que você tenha essa virada de chave. A mesma coisa vocês com os pacientes de vocês. Vocês querem que o paciente de vocês entre nos eixos. Então, por exemplo, ficar assistindo série todas as noites até de madrugada não é para qualquer pessoa, né? Quando que você vai fazer isso? Quando você tiver um ou outro momento, hoje eu tô relaxando, quero descansar, beleza, ótimo. Só que no dia a dia, gente, o que isso vai fazer bem para você? Você tá dormindo tarde, você está saindo do ritmo, você não está fazendo nada de produtivo, você não está aprendendo nada, né? Então faça algo que você aprenda, que você se planeje para o futuro. E a mesma chamada você tem que ter para o seu paciente. Peraí, mas como é que você está dormindo? Mas como é que está o teu intestino? Como é que está a tua alimentação? Não depende só de meia dúzia de pontos. Depende de toda uma estrutura, depende de como ele se alimenta. Se ele se entope de besteira, se ele come salgadinho o dia inteiro, se ele come o tempo todo, se ele acorda de madrugada e assalta a geladeira. Não vai adiantar você fazer 10 sessões nele no mês, 20 sessões de auriculoterapia no mês. Se o terreno não é fértil, se ele está com problemas sérios de outros hábitos e não implementa e não visa a saúde dele. Então, primeira conversa, choque de realidade. Você quer melhorar? Você quer fazer algo para ter uma mudança de vida? Opa, então peraí, conta comigo, eu posso te ajudar. Eu ajudo com a auriculoterapia, eu diminuo a vontade dele de comer, eu diminuo a vontade dele de ter doce, né? Querer aquele docinho, eu diminuo a ansiedade dele de atacar um prato de comida, eu diminuo, por exemplo, o vício, né? Aquela coisa de ficar ali o tempo todo comendo, e eu melhoro, por exemplo, a vontade dele de beber água. Só que a decisão é dele e ele tem que ter essa clareza para ele poder engajar no tratamento e me ajudar. Entenderam? E a mesma coisa vocês. Não adianta eu fazer um curso, por exemplo, que nem o AS de auriculoterapia, que ele tá todo estruturado e tá tudo certinho, um passo a passo, um caminho, se você não quiser sentar na frente do computador, do celular, da TV, que você pode, né, refletir o celular, sei lá, e estudar. Você precisa estudar, você precisa fazer a sua parte. Por isso que eu digo, é de duas partes. O seu paciente é a mesma coisa, tá bom? Nossa, estou filosófica hoje, hein? Vamos lá, Débora. Prof, faringite, além dos 3 pontos principais, o que a gente pensaria, gente? Isso aí é vocês têm que raciocinar comigo, pensa comigo, além dos 3 pontos principais. Faringite, que ponto eu teria que pôr, Débora? Eu sei, você tá no AS17, vai começar a localização, começa a estudar, né? Vai começar agora, essa semana vai ser liberado o módulo. Mas é importante, ó, se você fosse, pensa comigo assim, ó, se você fosse ao médico hoje, o que ele recomendaria pra você? Entendeu? Começa a fazer sentido, né? Um anti-inflamatório aí pode ajudar bastante. Não deixe de escovar mais os dentes mais vezes ao dia, isso vai tirar e diminuir a quantidade de bactérias da boca, vai ajudar bastante, tá? Interpretar seu paciente e anotar.
É isso, Iene, é isso, sabe? Você tem que saber um pouco mais dele. Quanto mais você sabe do seu paciente, mais respostas você pode ter, viu? Porque daí você pega aquele, sabe aquele deslize que às vezes ele não conta, na conversa, às vezes ele conta, tá? Rosângela, bom dia. Rio de Janeiro, bom dia, Nancy. Pode acontecer de antes subir um pouquinho para que depois tipo febre quando toma remédio. Luciane, às vezes acontece sim algum efeito reverso. Aí você pode estar tirando um ponto ou outro, você pode estar amenizando, né? Mas assim, subir a pressão é muito difícil de acontecer, tá? Subir uma pressão arterial, causar algum dano de que você não estava ali, você tem que saber um pouco mais. Jussiara, sou da S17, sei que é muito cedo, porque ainda piorou, iniciante, porém, tenho impaciente em fase terminal, com quadro álgico generalizado, crise de compulsão, tem algo que eu possa fazer? Gente, olha essa situação da Jussiara. Jussiara, se você conhece alguém ou um auriculoterapeuta perto de você, eu recomendo até que você converse com ele, faça uma parceria e você chame ele para atender o paciente, tá? Agora, se você falar assim, não, Lirane, eu quero fazer alguma coisa por ele, ele não tem mais ninguém, não tem ninguém por perto, eu falaria, você que tá no começo, faça os 3 pontos principais, pelo menos, tá? Eu acho que aí você já pode ver uma mudança nesse paciente. Faz os 3 pontos principais para ver se ele melhora, para ver se ele tem algum equilíbrio, sabe? Ele vai ter uma diminuição na dor, na ansiedade, pelo menos esses pontos. Aí se você fala assim, Lirane, não sei aonde nem sei como localizar, pega a sementinha de mostarda, né? Eu tenho um vídeo meu lá no YouTube com os 3 pontos principais, eu até deixei, acho que ele no Stories aí. A dor da minha filha, Raquel, não consigo diminuir a dor da minha filha. Raquel, pense aí em pontos hormonais, sabe? Ovário, glândulas endócrinas, mas nos pontos de dor também. Pati, obrigada, Pati. Eu entendi, Jussiara, fique tranquila. Bom dia, Regina. Quando a pessoa está longe, fecha a porta lá, Ralu. Fecha a porta. Quando a pessoa está longe, tá ouvindo a voz aqui, é que as crianças estão em aula também, então tá todo mundo online hoje aqui. Quando a pessoa está longe, impossibilitando a aplicação das sementes, pode pedir para apertar a orelha no ponto da dor? No caso, dor no ombro, pedir para apertar o ponto da analgesia? Pode tentar, Isabel. Ela não vai saber exatamente, né? Mas você pede para ela massagear, segurar, apertar, né? E se ela tá com dor, você falou no ombro, às vezes é mais fácil pegar um ponto da dor aqui assim e colocar um cravinho de cozinha. O cravo de cozinha o pessoal tem dado bons retornos aqui, dizendo que tem resolvido muito, tá? Cida, bom dia, prof. Além do ponto do baço, qual outro ponto para aumentar as plaquetas? Eu acho que é o ponto do baço mesmo. Talvez aí entraria metabolismo, tá? O metabolismo talvez ajude. Miriam, sou só... Obrigada, Miriam. Lirane. Ângela. Lirane, tem ponto para estimular a produção do colágeno? Olha... deixa eu pensar. Produção, aumentar a produção... Tem que ver a alimentação desse paciente, beber água, o metabolismo do corpo dele, né? Então, talvez o ponto do metabolismo pudesse ajudar, sabe? Pudesse ajudar. Mas, assim, específico, põe esse ponto que vai fazer isso. A Luciane colocando aqui, a auriculoterapia é ótima para depressão. Então, quem tem um pensamento suicida, que nem é o caso que a gente começou, né, a live falando sobre isso... Ele vai ajudar muito, não sou eu somente que estou falando, nós temos vários profissionais fazendo, né,
tem psicólogos fazendo a auriculoterapia, associando as suas terapias. Isso é importante, né? É importante você não estar sozinho nesse momento. Tem paciente, gente, a gente não dá conta de atender sozinho. Você tem que pensar sempre numa equipe multidisciplinar. Pense assim, por que eu vou fazer a auriculoterapia só para mim, só eu com o paciente? Não! Passe esse paciente para outros. Indicar também demonstra conhecimento, demonstra cuidado com o seu paciente. Um médico, por exemplo, um paciente vai lá, nem sempre ele dá conta de tudo que o paciente tem. Ele sempre vai encaminhar ou para o fisioterapeuta, ou para o psicólogo, para o TO, ele vai passar para outros profissionais. Por quê? Porque ele precisa de ajuda, ele precisa de complemento no que ele está fazendo. Todos nós temos limitações, gente, todos, tá? E o que nós queremos, na verdade, é o melhor para o nosso paciente, não é? Aqui, bom dia, para tratamento da gastrite com refluxo, precisa de ter pontos de intestino grosso e intestino delgado? Olha, Clau, eu só faria intestino grosso e delgado se eu tivesse aí um problema maior de intestino também, tá? Se eu tenho refluxo e a gastrite, eu tô com um problema nessa região, mais pro alto, não só para baixo. Claro que eu teria que avaliar, né? Eu teria que saber, eu perguntaria para ele quantos dias ele tá indo ao banheiro. Isso são informações importantes, né? Agora, o refluxo, por exemplo, o melhor ponto para eu tratar refluxo é a gastrite. É a cárdia. Por quê? O que é a gastrite? É uma inflamação nessa região, né? Como se fosse uma inflamação. Se o meu refluxo é o líquido que está dentro do meu estômago está passando, está voltando. Então, eu tenho que segurar ele lá. E quem que mantém o líquido dentro do estômago, os alimentos e tudo mais? É a cárdia, é uma válvula que segura. Então, o alimento passa, a válvula abre, vai para o estômago e essa válvula fecha. De uma forma didática e simplista, tá, gente? O alimento tá aqui, ó, tá sendo digerido, tá sendo, né, degradado, tem o ácido clorídrico, tá fazendo, né, a sua função. Quando esse alimento tá aqui, ó, não desce, não vai pro organismo como um todo, ele fica aqui nessa região. Se a válvula tá frouxa, o líquido faz um refluxo, que não é o certo. Ele teria que só descer, não podia subir. Então, a cárdia seria um ponto excelente. Agora, a gastrite, eu colocaria um anti-inflamatório. Se for uma gastrite nervosa, o Ivan colocou aqui, ó, coloca vago. O vago ajudaria. Por quê? Porque ele trabalha a questão emocional, tá? Sou paciente, olha a Miriam. Sou paciente de sua aluna. Estamos amando. E Miriam, que legal, que bom saber, viu? Olha isso, gente, que louco, né? A Miriam é um depoimento, um atestado dizendo, né, que está bem, que está feliz com o atendimento de uma aluna minha. Olha, tá vendo como o ciclo do bem vai indo? Isso que é importante. Essa roda, gente, é que tem que girar. É a roda da abundância financeira e da abundância em resultado, não da escassez, tá? Então, quando você começa a pensar em coisas muito pequenas, você traz isso para você. Quando você começa a pensar grande, é possível, gente. É possível, não deixa, sabe, as preocupações, as coisas acontecerem e te bloquearem, te paralisarem. Pense grande, pense em fazer coisas grandiosas, pense em ajudar muita gente. Por que eu vou ajudar um se eu posso ajudar 10? O conhecimento que você tem que transbordar. É que nem conhecimento. Por que eu tô aqui compartilhando? Porque o conhecimento eu não posso represar, eu tenho que transbordar. Entenderam? Quanto mais eu passar, mais vocês vão replicar isso. A dica do cravo. Eu vou ganhar alguma coisa por dar uma dica do cravo para vocês, por exemplo? Não vou ganhar nada. O que eu vou ganhar financeiramente? O que eu ganho? Um monte de relato de vocês falando: nossa, Lirane, passou a dor de fulano, de ciclano. Isso para mim transborda, porque eu fico tão feliz que me enche de energia, de alegria. Então você tá vendo que é um fluxo de abundância? É isso que a gente tem que pensar para nossa vida, e é isso que a gente tem que atrair para nossa vida.
Mas quando a pessoa também é ansiosa, o ponto da alegria não é arriscado? Não, Gisele, para ansiedade não é. O problema é aquela pessoa que a ansiedade, ela transforma-se talvez em muita agitação. O ponto da alegria, ele é um ponto de equilíbrio emocional, tá? E a ansiedade, muitas vezes, ela é um desequilíbrio, tá? O problema do ponto da alegria são pessoas assim, um exemplo, tá? Talvez eu posso ser um exemplo. Eu sou muito dinâmica, eu não paro. Ansiosa, não sou ansiosa, não fico aqui ruminando as coisas que estão para acontecer, sabe? Ou pensando no futuro. Tenho momentos de ansiedade dependendo do que está me acontecendo, do meu dia a dia, né? As expectativas que a gente cria. Mas eu tenho um controle muito grande em relação a isso. Só que eu sou uma pessoa mais agitada, então eu sei que eu sou ligada no 220, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Talvez o ponto da alegria pudesse exacerbar isso, mas é porque não é nada patológico, não é um problema, entende? Eu não considero um problema. Quando eu tenho um paciente, por exemplo, que está com ansiedade, o ponto da alegria, e ele tem uma ansiedade, mas levando para um lado meio depressivo, meio triste, porque existe isso também, tá, gente? Eu sou muito ansiosa, entendeu? Eu tô o tempo todo pensando no problema dos meus filhos, da minha vida, do meu marido, e eu não paro de pensar, e fica sempre assim, mas e se acontecer tal coisa? O pensamento o tempo todo no futuro, certo? E isso sim me gera uma ansiedade, um aperto. Aí, esse paciente é um problema. Se eu usar o ponto da alegria, eu posso equilibrar esse paciente, porque ele ao mesmo tempo ele tá triste. Então eu posso equilibrar, entenderam? Agora, se eu tenho um paciente talvez que não tenha problema nenhum e colocar por colocar, pode ser que me dê um efeito ao contrário. Mas ainda isso não tá comprovado, viu? Foi uns 2, 3 casos aí que o pessoal relatou que o paciente era tão agitado, tão ligado no 220 que ficou sem sono. Mas ainda, às vezes, pode não ser só esse ponto, porque não foi só esse ponto que foi colocado, sabe? É que nem o ponto do vago também. São pontos assim que a gente usa, mas fica de olho. Se alguma coisa der inverso, a gente já tira, né? Mas assim, a princípio, o ponto da alegria, ele equilibra alterações emocionais, tá? Bom dia, Lidane. Não consigo assistir as aulas do SDZC. Antônia, aqui eu não posso resolver. Você já enviou e-mail para o suporte, na metade das aulas para e fica carregando. Antônia, isso é um problema da tua internet, Antônia. Você vai ter que ficar perto do wireless, ou quando você tiver com a internet, baixe ela para o aplicativo do Sparkle. Você consegue assistir as aulas sem internet, tá? Então, se ela tá começando pela internet, já assiste ela pelo aplicativo do Sparkle, que daí você não precisa de internet, tá? Porque se isso fosse um problema do programa, todos os alunos também teriam a mesma dificuldade. E eu não tenho essa dificuldade com outros alunos, tá bom? Aula que não carrega, isso não é um sinal do curso, porque o curso já passaram vários alunos por ele, tá bom? Então, se essa é uma dificuldade da sua internet, veja lá no Sparkle. Sparkle é um aplicativo. Eu falei isso na aula passada, na aula de boas-vindas também, tá? Érica, bom dia, sou iniciante, estou amando. Pretendo fazer o ponto a ponto, mas eu queria saber onde encontrei sementes para comprar, para saber se eu acho na minha cidade. Moro no interior de São Paulo. Ixi, Érica, São Paulo é o mais fácil que tem de você achar. Semente de mostarda você pode comprar em qualquer lugar. Casas de produtos naturais você pode comprar. Mas se você for comprar cartelas prontas, entra, por exemplo, na Bioacos, que é em São Paulo, capital. Aí eles mandam para você, é facinho, tá? Tem vários sites de material de acupuntura e você encontra aí tranquilamente semente de mostarda para comprar. Eles entregam e tudo mais. Quando o cliente não sabe o que é auriculoterapia, Denise, como explico de uma maneira fácil e objetiva? Denise, ótima pergunta.
Quando o paciente não sabe o que é auriculoterapia, eu falo para ele assim: auriculoterapia é acupuntura auricular. Pronto. A acupuntura hoje em dia todo mundo sabe o que é. Se você quer ser de forma bem simplista, é a acupuntura auricular. Eu tenho pontos na orelha que tratam todo o teu corpo. Acabou. Ah, quero saber um pouco mais. Mas como que pode? Por exemplo, como é que pode um pontinho da minha orelha ter efeito no meu corpo? Né? Aí eu posso explicar um pouquinho mais para ele que quando eu tenho um estímulo nas minhas terminações periféricas, no meu sistema nervoso periférico, por exemplo, como a pele, eu tenho um estímulo na minha pele, que é o calor, por exemplo. Quando é que eu ponho eu ponho a mão numa chapa quente? Como é que o meu cérebro, gente, vem essa informação pro meu cérebro identifica isso como um problema e fala: oh, tira a mão daí que você vai se queimar. E você tira rapidamente, certo? Você encostou, tá quente, você tira. Isso é em frações de segundos, né? A mesma coisa acontece na auriculoterapia ou na acupuntura. Claro que daí eu elaboro mais pontos, pensamentos, protocolos de como eu vou atuar com esses pontos e com esse conhecimento que eu tenho. Mas eu coloco pontos na minha orelha, esses pontos vão estimular minhas fibras aferentes, essas fibras aferentes, elas levam o impulso do estímulo da orelha, da dor, por exemplo, do incômodo, levam até a medula espinal. Na minha medula espinal eu tenho toda uma informação. Ali eu tenho células nervosas que fazem sinapse, troca de informações. Lembram dos neurônios, que eles têm dendritos, como se fossem terminações assim, ó, como se fossem tentáculos. Vamos dizer, isso aqui é um dendrito, né? É uma célula nervosa. Depois eu vou colocar isso lá no Stories, que eu acho que vai ficar legal. Põe uma célula nervosa, eu tenho os tentáculos dele como se fossem são os dendritos, chamados de dendritos. Eles fazem sinapse, eles não se encostam, mas ele passa a informação que nem raio um para o outro, passa essa informação, ali tem toda uma liberação de neurotransmissores. Esse impulso nervoso dá sequência, sai da minha medula espinal, vai para o meu sistema nervoso central. Dentro do meu sistema nervoso central, ele atinge áreas como o tálamo, hipotálamo, e aí ele vai fazendo toda uma vamos dizer assim, toda uma transmissão de informações. Então, do simples ao mais elaborado, tem uma zona, uma área do nosso cérebro chamada área de somatotropia. Também ali ativa, por exemplo, os meus órgãos e vísceras. Mas além disso, eu tenho também pensamento. O meu pensamento pode ser direcionado para o sistema nervoso autônomo, que é, na verdade, o meu simpático e parasimpático. Joga isso no Google só para vocês verem. Aparece assim, simpático e parasimpático e todos os órgãos que eles regulamentam, que eles regulam. E esses órgãos que eles regulam, eu tenho na auriculoterapia. De forma simplista, hein? Isso faz tanta diferença, dar leves toquinhos também. Desculpa, gente. Olha quanto a essa aqui, hein? Professora, tem um bebê que vai tomar 6 vacinas hoje. Ai, que dó. Vou fazer o cravo no local da dor da aurícula. Posso ajudar como? Na aurícula, eu colocaria o sistema nervoso central. E posso pôr analgesia, tá? Para aliviar a dorzinha dele, tadinho. E o cravo não coloque em cima da picada da agulha para vacina, tá? Coloca só na região. Porque na verdade o que vai ficar dolorido é o músculo, né? Tá bom? Não coloque em cima. Transplantado não pode usar nenhum ponto de imunidade? Não. Nenhum ponto de imunidade, tá? Luciane, faz um contrato de boca ou no papel para, enquanto o paciente está em tratamento, não cometer o suicídio. Falar com carinho, mas bem categórica. Isso aí. Assim faço com os meus clientes de psicologia. Ah, Luciane, olha aí, ó. Luciane, eu só não entendi se é uma pergunta ou se é uma dica, tá? Mas achei fantástico. Só que será que isso é possível, né? Faz um contrato de boca ou no papel. Ah, eu acho que é uma dica, né? Ó,
você faz um contrato com o paciente de boca ou no papel para, enquanto o paciente está em tratamento, não cometer suicídio. Falar com carinho, mas bem categórica. Assim faço com os meus clientes de psicologia. Entendi, Luciane. Que legal, ó. É uma dica da Luciane de como a gente pode conduzir quando você tiver com um paciente que está com esses pensamentos. O Ivan, aqui na live, ele comentou uma vez, naquele dia que ele conversou comigo, sobre um paciente dele que tinha pensamentos, além de suicidas, pensamentos de matar outras pessoas, homicida. E ele conseguiu reverter isso com a auriculoterapia. Então, claro, vai aos poucos. Esse é um paciente que provavelmente tem que estar acompanhado com um psicólogo, tá, gente? E aí é interessante a parceria, que eu sempre falo. Prof, qual o intervalo entre uma sessão e outra? Eu sempre faço 24 horas. Momento atual é de muita angústia. Por isso a importância desse curso, que vai ajudar muita gente, mas começa dentro de nós essa esperança. Ânimo, contagia. Muito bom ouvir você de manhã. Obrigado, Márcia. Bom saber. É verdade, tá? É um momento de angústia, é um momento de muita tristeza para algumas pessoas, mas eu costumo dizer, gente, eu não sei o ambiente que você está, tá? E eu não sei as pessoas que você convive. Mas se você está convivendo com pessoas que só focam também no problema, na angústia e na dor, comece a olhar por outros ângulos, tá? Eu falo assim, numa live alguém foi e me disse assim, não, mas está tudo em crise. E não é real, não está tudo em crise. Tem setores da economia que com a crise estão alavancando seus projetos, estão subindo, estão vendo oportunidades. O próprio Ivan comentou isso, que ele achou a sala mais barata por causa da crise. Então, gente, tem muita gente que nesse momento, eu vejo aqui, tem lojas fechando em Curitiba. Mas agora aqui tem um centro comercial aqui na frente de casa, no Stories eu vou mostrar para vocês. Eles estão reformando. E por que eles estão reformando? Porque eles vão crescer, eles estão se preparando. Gente, tem uma coisa que é certa, essa crise vai passar. Eu tenho alunos meus que estão sobrevivendo por causa da auriculoterapia. Por quê? Porque a auriculoterapia trata, cuida desses pacientes, acolhe. Nesse momento, é o que a gente precisa para não ter que ir para um hospital. Você ter uma alergia, ter uma pressão, um pico, eu consegui controlar isso sem o paciente correr o risco de se contaminar. Tá? Então, isso é importante. Não olhe só para o problema. Olhe também para a solução. Numa crise, gente, busque, quer saber? Se você quer assistir televisão, busque crises passadas. Tudo o que aconteceu, de pessoas que tiveram problema, pessoas que se mataram em crise de bolsa, por exemplo, quando perderam tudo, bancos que faliram, mas tem sempre pessoas e situações em que você ressurge. Então, uma crise nem sempre é ruim para todo mundo. Olha o pessoal do delivery, o pessoal que entrega a comida. As pessoas, para pensar que tem áreas aí que estão crescendo muito, tá? Então, olha isso. E que estão contratando. Olha quantas pessoas estão entregando comida, entregando serviço, entregando objetos e oportunidades que estão aparecendo, tá bom? Então, lembre disso. Nem toda crise traz problemas, angústia e infelicidade. Às vezes, traz oportunidade, basta você olhar de um outro ângulo, tá? Lembra, toda situação, gente, mesmo uma situação ruim que você tá passando, tenta olhar ela de outro ângulo, tá? Às vezes você tá assim, você tá triste, você perdeu o emprego, você não vê alternativa. Sai da situação, sabe? Vai dar uma caminhada, espairece o pensamento. O problema você já tem. Eu estou sem emprego, beleza. Então, o que eu vou fazer para sair disso? Eu não posso ficar ali remoendo. Agora porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho isso, eu não tenho emprego, eu não tenho... Não. Começa a olhar isso como uma oportunidade para você crescer, uma oportunidade para você sair do emprego que você não gostava, tá? Então, pensa nessa... Vamos dizer, não fica só remoendo o problema e sofrendo por ele. Busque alternativas. Busque como você vai sair disso, tá? Kátia, ouvir primeiro, frequência,
e depois excelência. Foi incrível, virou minha chave. Kátia, virou minha chave também, tá? Não pensa, assim, eu ouvi isso e eu falei, nossa, isso vai ser fundamental para os meus alunos. Faz frequência primeiro, depois excelência, tá? Porque senão, sabe o que acontece? A gente quer buscar o tempo todo excelência e daí você não sai do lugar, você não faz. Sabe qual é o rótulo que você usa? Isso é uma desculpa, gente. Ó, presta atenção, quero tirar você da zona de conforto agora. E vem porrada, hein? Isso é uma desculpa. Porque daí eu coloco assim, ó, eu coloco o rótulo assim, não, é porque eu sou perfeccionista. Porque perfeccionista é bonito, né? Você ser perfeccionista. Você quer fazer a coisa perfeita. E aí você não faz. É uma grande desculpa para você não fazer nada. Para de usar desculpas. Começa a olhar aquilo que você pode implementar hoje, independente se é perfeito ou não. Hoje eu vou implementar. Hoje eu vou dar um passo. Eu não tô falando para você fazer de qualquer jeito, mas para você fazer o seu melhor nesse momento e depois você melhora. Entenderam o que eu quis dizer? Eu espero que isso faça sentido na vida de vocês aí do outro lado e que vocês me interpretem da maneira correta. Porque o que eu quis dizer é, faz, para de arranjar desculpa para você mesmo. Não, primeiro eu tenho que fazer tudo perfeito, primeiro eu tenho que ser 100%, eu tenho que aprender. Faz, começa dando pequenos passos na direção certa, tá bom? Isso é importante, gente. Ó, a Clary, nesse momento eu tô feliz porque consegui te ouvir. Que legal, hein? Que bom saber. Gratidão, Lirane, pela oportunidade de ser uma pessoa melhor. Yara, a gente tá buscando aperfeiçoar sempre. Mas é que eu vejo que... E eu tô só falando isso, gente, com muito amor e muito carinho, porque tudo que eu tô falando aqui, eu já pensei, tá? Eu já me limitei. Eu já deixei de fazer. Eu já usei o rótulo de ser perfeito. Não, mas não é perfeito. Eu não gravava vídeo. Eu não gravava vídeo nenhum. E eu sempre dizia que não ficava bom. E quando eu olhava o vídeo, eu fazia um vídeo, gente, e eu deletava. Por quê? Porque eu não posso olhar. Se eu olhar, eu boto defeito. E as meninas que estão comigo, que trabalham comigo, a Fábio principalmente, que me grava, né? Quando a gente estava no consultório e tudo mais, se ela me mostrasse, eu repetia. Porque o cabelo ficou torto, o cabelo ficou pontudo. Nossa, que olheira. Nossa, o batom. Nossa, o brinco. Ó, hoje eu tô até sem brinco. Entenderam? Eu parei, eu tirei o foco de mim. Comecei a passar para minha informação. Qual a importância do meu vídeo hoje para vocês que estão aí do outro lado? Eu comecei a focar nisso. E aí eu comecei a fazer. E aí eu fui melhorando. Uma imagem melhor, o som melhor. Se vocês forem ver no começo, o som tá ruim. Agora eu busco melhorar o som, tá? Então isso é importante, né? Ó, estimular a semente no mínimo 4 vezes ao dia, segundo Lirane. Não, Marlene, na verdade 3 vezes ao dia, tá? Eu sempre digo 3 vezes, ó, manhã, tarde e noite, como se fosse de 8 em 8 horas, tá bom? Manhã, tarde e noite, 8 em 8 horas. Obrigado, gente. Bom, eu acho que agora, muito obrigada pelas explicações. Estou assistindo Lirane Flix, é o Liraflix mais. Todos os dias. Estou com 92% do AS16 concluído. Parabéns, Márcia, parabéns. Você é guerreira, hein? Ontem eu tive lá no Liraflix para ver como é que o pessoal tá fazendo, como é que tá conduzindo, a porcentagem. E todos os cursos ele mostra a porcentagem. E o Liraflix também, Márcia, não sei se você sabe, mas você também pode assistir no Sparkle, tá? O Sparkle é um aplicativo que você assiste sem precisar da internet daí, tá? Gente, é muito legal. Muito obrigada de vocês estarem aqui. Obrigada pela audiência de vocês. Lembrando, não esquece de curtir a live, se inscrever ali, né? Seguir a gente aqui no Instagram. E eu deixei também nos stories o canal do Telegram. Eu tenho o costume de terminar uma live e agora, cada vez, eu quero ver se eu vou lá e gravo um áudio para complementar tudo isso que a gente falou aqui. Tá bom? Ó, até mais, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Aliás, até hoje à noite, né? Hoje à noite tem live, tá bom? Às 19h30. Até hoje.